seus alunos estão chegando atrasados na aula online? Estão com dificuldade de entender os horários? Vem comigo. Vamos descomplicar a prática educativa e entender por que é que as crianças têm tanta dificuldade em aprender sobre as horas. Mas antes, você já sabe, mas não custa lembrar. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tenho recebido muitos vídeos de professores dizendo que as crianças estão chegando atrasadas na aula online ou que estão chegando cedo demais, muito preocupadas e ansiosas para não perder o horário. Vem comigo, vamos descomplicar essa situação e entender esse aspecto da aprendizagem. Reparem, aprender sobre o tempo é muito difícil. Nós adultos achamos que a criança precisa saber, precisa perceber a hora. É tão fácil, como que ela se confunde? A gente fala para ela, a sua hora de aula é às 9h30. Você precisa estar atento às 9h30. E ela já às 9h10 e ela não entende como que faz para chegar do 10 para o 30. Ela se confunde. Para nós parece que é só fazer conta. Mas na verdade, não é só fazer conta. A criança, para ela entender essa dimensão do tempo, não é só trabalhar com números. Porque a gente vai trabalhar com duas situações: o tempo e os números. A noção de tempo é uma das últimas noções que o ser humano aprende a elaborar, por várias razões. Uma delas é que o tempo ele não se mede igual às outras grandezas. Todas as outras grandezas estão divididas ou estão na base 10. Quilo, centímetro, a gente tem sempre a divisão na base 10. Mas o tempo não se divide na base 10. Nós temos 24 meses, nós temos 24 horas, nós temos 60 minutos, nós temos 30 dias, 31 dias. Nós temos diferentes formas, diferentes medidas, né? Então são situações que para a criança fica difícil porque parece fugir do padrão. Outra situação do tempo. Todas as outras medidas, se a gente quiser fazer uma comprovação, a gente pode voltar atrás. O tempo não. Não tem como voltar atrás. Eu não posso retroceder 2 casas, eu não posso voltar para ontem, né? Ai, como eu gostaria, mas não dá. Enfim, isso é difícil para a criança entender, porque foge do padrão. Outra situação do tempo que é difícil de compreender é que ele é uma situação muito abstrata. A criança precisa associar o tempo com um número. E aí, número também é uma questão abstrata. Ou vocês podem pegar o número. Número não é concreto, a gente não pega, como eu tô pegando essa caneta. O número a gente pensa e o tempo a gente também pensa. E para a criança associar essas duas informações é muito complicado, por isso ela se confunde. Por isso que às vezes ela consegue fazer um cálculo de 10 para chegar no 30, mas para chegar do tempo ela não consegue entender o tempo passando. São situações de associação, de trabalho mental, que a criança ainda precisa crescer, amadurecer, e isso é só vivência. Viver o tempo, viver as situações, estabelecer relações de tempo, medida e cálculo de tempo. Não só cálculo numérico, né? O cálculo nessa situação. Agora, como que a gente pode ajudar as crianças? E ajudando as crianças, a gente melhora a nossa prática educativa. Vamos lá? Para ajudar as crianças, primeira coisa, trabalhar com a ansiedade. Porque muitas vezes o que dificulta a criança entender o tempo é a situação de ansiedade. A ansiedade faz a gente achar que falta sempre 5 minutos para qualquer coisa. E aí tem que ser sempre para já. Então, primeiro, trabalhar com as crianças
essa situação que é mais na área da psicologia, na área dos afetos, do que na área cognitiva, com relação a funcionamento mental e compreensão do número e da dimensão de tempo, da noção de medida. Trabalhada essa questão, a criança não tem problema com a questão, não está com dificuldade de ansiedade, dificuldade nesse ponto. Então, como que a gente vai fazer? Você pode fazer relógio e mostrar para a criança o tempo passando, fazê-la contar os minutos, contar o tempo. Ela vai usar o número, mas ela vai perceber que ela está contando o tempo, que o tempo está passando. E está usando da linguagem numérica para entender essa dimensão. Outra situação é falar para ela, conversar com ela, ver o tempo, estabelecer algumas situações que como se fossem representantes que está naquele horário. Por exemplo, perceber a sombra, quando a sombra, né? Isso vocês vão precisar daí, claro, da ajuda dos pais em casa, né? Quando a sombra da sua janela, da luz da janela estiver em tal posição, é sinal de que está na hora da escola. Ajudar a criança a estabelecer relações com o seu espaço, ajuda a criança a entender melhor as relações com o tempo. Tempo e espaço estão sempre muito relacionados. Outra ideia que vocês podem trabalhar com as crianças é convidá-las para ter um despertador. Marcar o horário e se não tocar o despertador, não está na hora da aula. Então, situações que vocês podem marcar o tempo com as crianças pode ajudá-las nesse sentido. Agora, se elas não estão entrando na escola, na aula, porque elas estão cansadas ou porque elas estão desanimadas, nós temos um nó para desatar. E vamos falar sobre isso depois. Por agora, clica no curtir, anota um comentário aí, o que você achou disso que a gente conversou hoje, que eu apresentei hoje para você. Coloca um comentário aí para a gente continuar essa conversa. Até mais!